Valdomiro explica a Félix que se Guigo não aparecer, a guarda temporária pode ser devolvida à Luz. Ciente de que perder o menino significa perder Luz, Félix pergunta o que deve fazer. Valdomiro sugere que Félix encontre o filho antes da polícia com a ajuda de alguns conhecidos e assim se torne o herói da história. Félix decide começar a fazer as ligações no dia seguinte. Félix admite que sente falta do corpo de Luz. Valdomiro não entende a obsessão de Félix por Luz, considerando que ele pode ter outras mulheres. Félix responde que é porque Luz o deixou, ela é sua mulher para sempre diante de Deus e da lei, e admite que Luz mexe com ele mais do que qualquer outra. Ângela diz a Luz que não está pronta para um relacionamento com Leonardo. Luz aconselha a amiga a conversar com Leonardo para que ele não crie falsas expectativas. Ângela confessa que Leonardo mexe com ela. Ele é diferente, um médico que ela admira, e perto dele sente-se tranquila, protegida e valorizada. Ângela não sabe o que fazer. Após realizar uma cirurgia, Leonardo pergunta a Nélida como foi a consulta de Ângela com o oftalmologista, e ela diz que correu tudo bem. Ângela só apresentou um corte na sobrancelha. Abel prepara o jantar com animação para Luz, Ângela e Pablo, porém ninguém demonstra entusiasmo em relação à gororoba que ele está cozinhando. Abel argumenta que sua criação culinária é sofisticada e Pablo decide exibir suas habilidades como verdadeiro chefe. Luz opta por ir dormir, enquanto Ângela se vê no meio de uma discussão entre Pablo e Abel. Ângela interrompe a briga, ordenando que os dois parem e menciona que Dona Pura não gostaria de testemunhar tal comportamento. Ela comenta também que Luz está triste. Abel se queixa de que está prejudicando a coluna e não recebe o devido reconhecimento por ter preparado o jantar. Ângela concorda em experimentar a comida de Abel sob a condição de que eles não voltem a brigar. Ao provar a refeição, Ângela faz uma careta e sai correndo. Abel determina que Pablo vai lavar a louça. Leonardo se depara com Sandro inconsciente em seu apartamento e, desesperado, chama uma ambulância. Enquanto dorme, Abel sente uma chinelada no bumbum e logo após tem uma visão de Dona Pura reclamando por não conseguir descansar em paz devido às brigas dos netos, enquanto Luz sofre pela perda do filho. Assustado, Abel pede que o espírito maligno se afaste. Dona Pura promete mais chineladas se Abel não a reconhecer, ameaçando aparecer todas as noites para disciplinar os netos, caso eles não melhorem o comportamento. Pablo acorda com Abel prometendo à avó que irá se comportar, mas ele duvida quando Abel afirma que Dona Pura estava presente. Apavorado, Abel tenta convencer a si mesmo de que teve uma alucinação ou um pesadelo com a avó. Ângela tem dificuldade para dormir pensando em Leonardo. No hospital, o médico comunica a Leonardo que Sandro está com uma intoxicação severa e que não conseguiram estabilizá-lo. A noite será longa e Leonardo precisa tentar relaxar. Ele teme perder seu pai. No dia seguinte, Pablo apressa a Luz para o trabalho, mas ela não se sente bem e não tem forças para se levantar. Enquanto isso, Trabuco percebe que Guigo está doente, enquanto o menino pede para ver a mãe. Passando por uma banca, Ângela vê um jornal noticiando a morte de Lili e fica chocada. Infelizmente, Leonardo é confrontado com a trágica notícia de que Sandro perdeu a vida. Ele derrama lágrimas inconsoláveis sobre o corpo do pai, questionando por que ele fez isso, sem suspeitar que, na realidade, Sandro foi vítima de assassinato perpetrado por sua própria mãe e seu amante. Geraldo chega ao local e envolve Leonardo em um abraço para consolá-lo. Por meio de uma ligação telefônica, Ângela comunica a Nancy o chocante assassinato de Lili e dirige-se ao escritório da advogada. Guigo é assombrado por pesadelos envolvendo Félix e Trabuco, mas também experimenta uma visão reconfortante de Luz, incentivando-o a perseverar. Trabuco obriga Guigo a tomar um medicamento, enquanto reitera que não irá relevar o período em que esteve ausente do trabalho. Decidida a retomar suas atividades, Luz se prepara para o trabalho, enquanto Pablo insiste que ela pelo menos tome uma xícara de chá antes de sair.
Salma nota a tensão evidente em Mirtes, que mantém os olhos fixos no celular. Mirtes, por sua vez, alega estar apreensiva pelo fato de Leonardo não ter passado a noite em casa. Pouco depois, Mirtes recebe um telefonema de Leonardo, informando-a sobre o falecimento de Sandro. Ela simula surpresa e indaga sobre os detalhes do ocorrido. O médico legista fornece a Geraldo e Nélida uma primeira impressão sobre a morte de Sandro, atribuindo-a aparentemente a complicações resultantes de uma intoxicação alcoólica grave que desencadeou falência múltipla de órgãos. Contudo, espera-se esclarecer as circunstâncias exatas durante o processo de necrópsia. Geraldo instrui Nélida a informar a equipe sobre o trágico desfecho e providenciar os arranjos fúnebres. Ele solicita maior sensibilidade ao informar Flávia. Ângela exibe a Nancy o jornal contendo a fotografia de Lili, relembrando seu papel como assistente de Aníbal. Ela desapareceu repentinamente e ninguém tinha notícias. Ângela está convencida de que Yolanda e Aníbal têm uma relação conivente, apontando que Aníbal a ameaçou para que retirasse a denúncia e evitasse mencionar Lili. Nancy insta Ângela a expandir seu testemunho, dada a gravidade do caso. Logo em seguida, Ângela recebe uma ligação de Leonardo, comunicando a triste notícia sobre o pai. Flávia chora sobre o corpo de Sandro na companhia de Dário. Ângela abraça Léo enquanto ele derrama lágrimas. Yolanda indaga Aníbal se ele já tem um plano para quitar a dívida com os colombianos. Ele responde que está prestes a fechar um negócio grandioso com Mirtes e com os lucros planeja liquidar o débito, presumindo que Mirtes também pagará o que deve a Yolanda. Preocupada com o caso de Lili, Yolanda exibe o jornal para Aníbal. Ela teme que o inspetor descubra que Ângela e Lili residiam na pensão. Aníbal afirma que não há evidências tangíveis contra eles, apenas suposições. Yolanda pega as fotos sensuais de Ângela e sugere que devem utilizá-las para chantageá-la. Aníbal considera o plano arriscado, pois já ameaçou anteriormente, mas Yolanda insiste para que ele force Ângela a retirar a denúncia contra ele. Mirtes entra em contato para informar Aníbal sobre o falecimento de Sandro e ele expressa seus pêsames com hipocrisia. Quando Yolanda pergunta a Aníbal se ele tem alguma participação na morte de Sandro, ele nega. Félix apresenta um amigo e ex-líder dos transportadores a Valdomiro. O homem expressa gratidão por Félix sempre tê-los ajudado em todas as situações que precisaram. Félix solicita a ajuda dele para encontrar Guigo. Valdomiro aponta outro líder empresarial que está em débito com Félix. Félix está inclinado a perdoar a dívida se eles conseguirem encontrar Guigo. Guigo ainda se sente mal e desaba ao tentar dar alguns passos. Trabuco fica irritado ao encontrá-lo fora da cama e Guigo pede água. Trabuco oferece um pouco de refrigerante, mas quando o menino solicita mais, ele nega e adverte que se Guigo quiser água ou algo mais, deve se comportar, frisando que ali não é um hotel. Leonardo sente que falhou com seu pai por não estar ao seu lado quando mais precisou. Ângela assegura que Léo sempre esteve presente para Sandro e lembra que testemunhou quando ele afirmou que Leonardo foi o melhor filho que poderia ter tido. Leonardo recorda que seu pai queria comunicar algo, mas agora é tarde demais. Ângela acredita que não era nada ruim. Leonardo mostra a Ângela a carta que Sandro escreveu para Dário e admite não saber se descobrir que Dário é seu meio-irmão é bom ou ruim. Ele explica que Flávia e Sandro tiveram uma história antes de seu pai se casar com Mirtes. Leonardo pondera se Sandro estava se sentindo culpado e se ele poderia ter evitado isso. Salma interrompe um abraço entre Leonardo e Ângela com sua chegada. Salma abraça Leonardo e ele relata que Sandro teve uma intoxicação alcoólica devido ao excesso de bebida. Salma se oferece para cuidar do funeral e Leonardo agradece, enquanto Ângela os observa. Durante o velório de Sandro, Álvaro não desvia o olhar de Ângela. Nancy revela ao inspetor Benjamin que Lili era amiga de Ângela e moravam na mesma pensão. Ambas trabalhavam como assistentes para Aníbal e Ângela afirma que existe uma sólida amizade entre Aníbal e Yolanda, sugerindo que sejam investigados como possíveis cúmplices.
Nancy assegura que Angela está disposta a depor e até ampliar seu depoimento contra Aníbal. Benjamin deseja falar com Angela o mais rápido possível. Nancy informa que Angela está em um velório, mas poderão resolver isso no dia seguinte. Mirtes expressa a Angela que se ela tivesse o mínimo de decência, deveria retirar-se do velório. Angela responde que está ali para dar apoio a Leonardo, mesmo que isso desagrade a Mirtes, uma vez que é próxima a ele. Mirtes adverte que se Angela tentar tirar proveito de seu filho para crescer, como fez com Álvaro, não permitirá, mencionando que Leonardo já conta com o suporte de Salma. Mirtes insiste para que Angela saia. Quando Leonardo se aproxima e pergunta se algo está errado, Angela indica que se retirará para não interromper um momento familiar. Contudo, Leonardo não permite que Angela vá embora e informa Mirtes que o lugar dela é ao seu lado, pois Angela é sua namorada. Mirtes fica chocada e solicita uma conversa em particular com o filho. Ao encontrar Angela no banheiro, Samantha questiona se é verdade que Álvaro a procura, sente ciúmes dela e continua a afirmar que é seu marido. Angela confirma a informação e manifesta sua irritação com isso. Samantha assegura que Angela não ficará com Álvaro, muito menos com Leonardo, acusando-a de estar determinada a se inserir em uma família rica. Angela questiona se foi isso que Álvaro disse a respeito dela e se Samantha acreditou, mas assegura que é uma mentira. Samantha acredita que Angela tem um plano, presumindo que ela seja muito astuta para ser uma ladra. Angela responde que para ser tola, Samantha é bastante ingênua. Samantha agarra o braço de Angela, advertindo-a para ter cuidado, pois Angela não vai a querer como inimiga. Angela confessa preferir ter Samantha como inimiga, pois não gostaria de ter por perto uma amiga tão doente quanto ela. Samantha garante que Angela pagará um preço alto por isso. Angela responde que não será tão alto quanto o preço que Samantha está pagando para viver com um homem tão manipulador quanto Álvaro, que a usa e a humilha. Samantha sai do banheiro furiosa.